Vêm aí as férias e se há destino de férias que volta a estar na moda é o Egito. Curiosamente, ontem, 23 de julho, foi Dia Mundial do Egito e desde ontem a Egyptair passou a operar dois voos semanais entre Lisboa e o Cairo. Hoje vamos recuar 5 mil anos e falar da mítica terra dos faraós com Maria Helena Trindade Lopes. Ela é uma historiadora, doutorada especialista em egiptologia e história pré-clássica, autora de romances históricos. Dirigiu o primeiro projeto arqueológico português no Egito, em Mênfis, a mais importante capital do Egito faraónico. Vamos conhecer a vida no Antigo Egito, onde, como diz Maria Helena, apenas se conhece um terço das coisas que estão no subsolo do Egito. Olá Helena, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. É um prazer falar consigo. Uma entrevista que já está pedida desde 25 de janeiro, estive a ver. É verdade, complicado. E faz agora 2 anos, entrevistei a Inês Torres, também era uma das criadoras deste primeiro podcast em português, e sobre o Antigo Egito, chamado 3 egiptólogos entram num bar, ainda por cima. É uma grande coincidência ser o Dia Mundial do Egito, que foi ontem. Eu tenho só a falar um bocadinho da sua passagem pela Academia de Música de Santa Cecília, onde teve colegas extraordinários, o Rui Neri, a Mafalda Cruz, o Vasco Proco, Nuno Vieira de Almeida. Sim. É engraçado estes colegas que fez, depois teve em História, licenciou-se em História, também aí o Filipe, também com o Rui Neri, o Barata, o Rui Neri, o Nuno Severiano Teixeira, também sempre com outros colegas, e de quem que ficou amigo sempre. É uma amiga fiel. Helena, guarda, dizem quem eu conheço. Sou uma amiga e uma inimiga fiel. É, não é? Sou. É muito engraçado. Tenho amigos para a vida, de facto, que fiz na infância, o caso do Rui Neri, que tratamos por manos ainda hoje. E depois na faculdade também fiz grandes amigos. É muito giro isso, é fiel nisso, que é importante. Para si, a história não é uma ciência, é uma arte. É uma arte, é uma narrativa que é, no entanto, produzida com métodos científicos. E que é sempre revisionada, há sempre coisas novas. Sempre revisionada. E nomeadamente... O passado muda muito, portanto. Sim, vai sempre sendo analisado de maneira diferente. Exatamente. De acordo com os novos dados que vão surgindo, nomeadamente, por exemplo, para pessoas que lidam com a arqueologia, como o meu caso, não é? Eu sou egiptóloga, e portanto, com uma formação depois a posteriori, porque eu não sou arqueóloga de formação, sou historiadora e egiptóloga. Isso para ser egiptólogo. Exatamente. Ou algum curso direto, ou a pessoa tem mesmo que ser arqueóloga primeiro e depois especializar-se em egiptologia? Não. Portanto, geralmente os egiptólogos têm duas possibilidades, digamos. Sim. Ou têm uma formação mais no campo da linguística, que foi o meu caso, portanto a minha formação foi nessa área. Eu fiz o doutoramento com o professor Pascal Vergnius da École Pratique des Hautes Études, Paris 4, agora passava a falar em francês. Sim. E depois... pela língua, pronto, porque é uma das suas paixões, a língua. Sim, é uma das minhas paixões. Foi isso que eu atraiu. Porque as palavras são fundamentais, e o significado das palavras. As palavras são criadoras, atenção, e destruidoras também. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E depois há outra possibilidade, que é a arqueologia. Sim, ir para a história, digamos assim. Exatamente, a arqueologia. A minha área foi história e linguística, portanto a língua, e portanto a minha formação em egiptologia por essa área, e depois a certa altura na minha carreira, já na faculdade, portanto já pós-doutoramento, digamos assim, eu senti que eu gosto de fazer coisas diferentes, portanto não gosto de fazer aquilo que toda a gente faz. E partir pedra. Gosto de partir pedra, exatamente. E portanto, depois do doutoramento, a primeira coisa que eu fiz foi criar um mestrado específico em egiptologia, que não existia no país e que ainda hoje existe. E é o único, na Faculdade de Ciências Sociais Humanas? É o único que existe, infelizmente, em Portugal, já deveria haver mais. Sim. E depois achei, quando criei esse mestrado, achei que os alunos que faziam mestrado tinham uma formação já bastante boa em História e sobretudo no campo da língua, e que depois lhes faltava uma formação prática no campo da arqueologia. E pensei, não, eu tenho que criar um projeto arqueológico no Egito para que os alunos que façam isto tenham depois a possibilidade é muito giro porque de ir praticar, exatamente. Mão na massa, digamos assim, pôr a mão na massa. Exatamente. Antes disso, a sua ideia nem sequer era o Egito. Tinha muito esta paixão pelos hebreus. Cá está, o hebraico também tem uma língua também riquíssima, cheia de significados. E dei aulas de hebraico quando entrei na faculdade, portanto, uma das disciplinas que eu dava era exatamente hebraico 1 e depois
hebraico 2. Mas aí há uma homenagem também a este professor António Augusto Tavares. Que exatamente, aí, foi aqui o meu vamos homenagear várias catedrático, pessoas. exatamente. Nunca o Chamou a atenção esqueço, do Egito. porque foi meu catedrático, foi meu professor na faculdade, foi através dele que eu me apaixonei pelas civilizações pré-clássicas, e nomeadamente pelo Egito, o que é curioso. Porque, de facto, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que o que queria fazer era estudar as civilizações antigas, mas estava mais centrada na história dos hebreus por razões familiares e religiosas. E também a sua formação passa muito pela educação dos textos religiosos, neste caso protestantes. Protestantes, porque os protestantes exatamente. ligam muito ao estudo da palavra Muito, e a palavra muito, bíblica, muito. não é? A própria Bíblia. Estudávamos muito os textos religiosos. Depois, quando tive esse professor, curiosamente, quando tive o Egito, foi uma revelação para Uma mim. epifania. Foi uma revelação e Sim. eu apaixonei-me, quer dizer, aquilo foi uma paixão. Porque esta paixão pelo Antigo Egito vem de onde? Aliás, não é só a sua, há muita egiptomania por toda a gente. Para mim, foi de repente perceber que estava ali um universo que me era completamente reconhecível. Ok. Era o meu universo. Aquilo era o meu universo, a minha forma de compreender o mundo, de percepcionar as realidades, de ver as coisas, porque eu sou uma pessoa que tenho duas dimensões. Todos nós temos várias dimensões, não é? Somos todos nós várias pessoas. Mas eu tenho duas muito marcantes. Sou simultaneamente uma pessoa que muito ligada à ciência e, portanto, a ter explicações racionais para as coisas, mas depois tenho um lado de imaginário Muito desenvolvido. Muito importante também, e vivo neste equilíbrio, portanto, entre esta riqueza do imaginário, que é muito importante para mim, E os pés na terra e os da pés ciência. na terra, exatamente. E tem esta paixão extraordinária pelo deserto, que é uma coisa que a apaixona. Deserto E este é povo minha- que se fixou no deserto. O deserto é a minha terra. Não é os hebreus que atravessaram o deserto, não é isso. É fixar-se e desenvolver uma super civilização extraordinária no meio do deserto. No meio do Isso é a Costa do Alentejo também. Claro, e por isso tenho uma casa no Alentejo. O deserto é, digamos, das zonas mais ricas em Incrível. termos de vida. E nós pensamos o deserto é morte. É o que as pessoas pensam, claro. Mas o deserto é riquíssimo em termos de vida e em termos de imaginário. E se calhar, facto, por ser o deserto, puxa muito pelo engenho humano e não é? O que eles têm que inventar e fazer, e buscar recursos, inventar maneiras de... Exatamente. Não, o deserto Muito dá-se engraçado. uma paz, uma serenidade absolutamente únicas. E acha tudo no Egito, desde pequena, tudo no Egito é bonito e apelativo, disse isso uma vez. A arte é lindíssima, é fascinante, mas a língua e a religião, então, são o que a tiram do sério, digamos assim. Portanto, foi mesmo para a história, foi mesmo para a parte da arqueologia, foi mesmo pela parte da língua. O teatro ficou pelo caminho. É verdade. Teve muita pena. Não, porque eu, de certo modo, durante estes anos em que fui professora, 43 anos, fui uma atriz e tinha Pois, porque as suas aulas são palco super criativas, não são? Inventam imensos recursos. completamente. Freddie Mercury e... Sim. Não, porque eu acho que um bom Filmes. professor tem que ser um excelente ator. Tem que saber estar em palco, saber tem que ser falar, atrativo, não é? estar em conversação com o público, perceber se o público está Atento e a beber as suas palavras. a beber ou não, e portanto, todos os meus professores na Academia de Música achavam que eu ia ser ou atriz ou escritora. Tu diz sempre que a Academia Santa Cecília marcou muito como pessoa. Marcou muito, Que engraçado. muito. Os seus talentos? Foi primordial. Se calhar desenvolveu os seus talentos Primordial. também, não é? Sim. Engraçado. E curiosamente, eu depois, quando fui para a história, alguns professores ficaram muito espantados e depois surgiu a paixão pelo Egito, absolutamente, e eu sou uma mulher de paixões e, portanto, vivo E assim também pelo ensino, que é intensamente. uma das suas paixões. É o ensino Sim, também, completamente. E, portanto, eu digamos que com a minha carreira na faculdade, desenvolvi duas paixões, a do Egito e a de ser atriz, porque eu representava, Exatamente, perante os alunos, perante os tinha o anfiteatros. privilégio de ter sempre um público garantido, não é? Tinha esse privilégio e pagavam-me sempre, portanto Ainda por não cima tinha pagavam o para isso. problema, Exato. exatamente, não tinha o problema. Estes filmes como o Indiana Jones ou o Múmia, assim, fazem bem.
São bons para cativar pessoas para essa área? São, não são coisas que eu Não são aprecio assim, não são especialmente. documentários, sim. Sim, não é o tipo de coisa, quer dizer, eu vi o Indiana Jones, Sim, por vi, exemplo. claro, vi uma vez e pronto, está visto. Sim. Para mim está visto, mas acho que cativam público e, portanto, nesse sentido, se cativam público, podem ser positivos, não é? Especializou-se no Império Novo, que vai Sim. de quando a quando? Que reis mais importantes que nós conheçamos é que incluem? 18ª, 19ª, 20ª dinastia. Então, a rainha e- faraó, Hatshepsut. Hatshepsut, por exemplo. Akhenaten, o Amenófis Akhenaten, IV, o pai do exatamente, Tutankhamon. Ramsés II, Nefertiti, então, a mulher. Nefertiti, portanto, tens melhores. digamos que O aqueles... Ramsés II, não. O Ramsés II, Também? sim, 19ª Então, que é dinastia. mais um romance seu. Digamos que todos aqueles grandes faraós Então, que nós pronto, tá bem. conhecemos, Sim, tirando são os das pirâmides, Já pronto, percebi. que toda a gente também conhece Que são por causa do das Império pirâmides, são do Império são Antigo. do Império Antigo, esses. Agora, os grandes faraós, aqueles que são muito conhecidos, são todos do Império Novo. Os Tutmés, os Sétios, os Ramsés, Já sei. os Amenófis, todos esses, Império Novo. Ok. Eu lembro da primeira vez que eu tive assim contacto com múmias, antes de fazer a minha lua de mel, a descer o Nilo, a subir o Nilo, aliás. Sim. Tive um contato com uma amiga minha que trabalhava no Museu de Arqueologia aqui em Lisboa, mostrou-me umas múmias, lá uns sarcófagos, que acho que tinham sido subtraídas a um navio Um barco. alemão ou a um Sim. submarino alemão Sim. durante a Segunda Guerra, coisas que Sim. os espólicos Sim. roubavam, que traziam Sim. para Berlim. Exatamente. Aliás, Berlim é a única cidade do mundo que tem 2 museus egípcios, não é? Está lá na Nefertiti, Exatamente, que é é verdade, é verdade. mas então estas múmias existem mesmo, ainda existem. Estes sarcófagos foram cá estudados. Estão em muito mau estado, Ok. continuam no Museu de Arqueologia. Não são- foram conservados? Não. Neste momento, eu não sei o que se irá passar. Houve a certa altura, fez-se um estudo. Sim, viu, Houve um Luís colega Raposo, que fez alguém, um sim. estudo de uma das múmias. Houve uma fase que estiveram em muito mau estado. Depois, entretanto, com as novas direções do museu, houve uma recuperação. Ok. Mas aquilo que se perdeu, perdeu-se. Quer dizer, Sim, pronto, não havia. Agora o museu está Em com obras. grandes obras, Sim. não é? E, portanto, penso que também com muitas verbas e talvez haja um investimento Para e fazer uma um núcleo digno e Exatamente. recuperar as coisas. E recuperar algumas que ainda vão a coisas, tempo. exatamente. Até porque este diretor é muito dinâmico, foi meu aluno, Ah, o boa. António Carvalho, foi Sim. meu aluno. É muito dinâmico, é uma pessoa muito entusiasmada, muito. E, Isso é portanto, eu acredito que vai acontecer qualquer coisa. Quantos egiptólogos portugueses é que há, Helena? Tem ideia? Não Há sei, uns tempos estavam para aí uns 20 a fazer digamos trabalhos. Não sei se que haverá mais de uma vintena neste momento, mais de uma vintena. Claro que em universidades portuguesas não é porque infelizmente só nós e a Faculdade de Letras Da Universidade da Clássica. é que temos. Nós é a nova, sim. Exatamente, A Faculdade de é a Ciências, sim. nova, peço desculpa. FCSH, sim. É que temos, digamos, uma Departamentos? tradição de estudos de egiptologia. Ok. Évora, há um colega que é de História da Arte e que dá disciplina, mas Ok. que não há de facto em Évora uma tradição, e depois Porto, Coimbra também não há essa tradição, infelizmente. E, Infelizmente. portanto, mas há muita gente neste momento com doutoramento em E egiptologia. mestrados e doutoramentos Sim, nesta área. imensa gente, mais de uma vintena. Então isso é bom. E, portanto, isso é bom. mais E de uma precisamos de vintena. mais. Ai, Era sempre bom haver mais. Claro que sim, claro Há que muita sim. coisa a estudar e continuamos a estudar, não é? Já, Sim, há e imensa a Helena coisa. também já abriu portas, quer dizer, já temos, Não, há já tivemos imensa missões. coisa, a há escavar. imensa coisa. Quer dizer, missões de facto não temos, infelizmente. A minha foi a primeira e a única. não houve mais Portuguesa. dentro de tal? Não, portuguesa Estamos a não. falar já de 2000, 2010, portanto, nessa altura. É. Concorreu, não foi? Concorreram. Sim, concorremos, Está aquele ganhámos. palácio E em o Mênfis. Palácio da Priesa, em Mênfis. E aquilo é no meio de uma vila? Sim, não é colado a uma isolado, aldeia. ao pé de como Não, Saqqara, ou- colado a uma aldeia. Ok. O que fez com que fosse um projeto, digamos, com algum risco. Antes de nós tinham lá estado os ingleses. Mas não aliás, correu bem com eles, para não? A não população correu muito bem, gostava. não correu muito bem e infelizmente Os antigos colonos. quem dirigia o projeto, o David Jeffries, é talvez a pessoa que mais sabe sobre Mênfis no mundo. Mas pronto, Pena. mas a coisa não correu muito bem com eles. Nós, os portugueses, temos uma forma de abordar, talvez porque temos aquela característica, eu vou dizer um termo, eu não Diga. gosto muito de calão, mas vou usar o calão Diga. porque é o termo que melhor designa, o desenrasca. O desenrasca-se. É muito Sim. português isto, não é? E, portanto,
avisaram-me logo quando nós fomos para Mênfis, disseram: ai meu Deus, aquele projeto vai ser muito complicado, tu tens uma aldeia ao lado e as crianças da aldeia sobem para o palácio e atiram-vos pedras o tempo todo. Como fizeram os ingleses. E como fizeram então? aos ingleses. Eu disse: não, connosco não vai acontecer isso, vai ser tranquilo. Ai, como é que vai ser tranquilo? Não, deixem comigo, vai ser tranquilo. Claro que foi tranquilo, claro que eu fiz aquilo que é suposto fazer numa circunstância desta. Eu tinha que contratar trabalhadores egípcios e a maioria... Mas que é obrigatório, não é? Obrigatório. Quem escava tem que ser deles. É obrigatório. Para o Conselho Superior dar maioria essa dos autorização. trabalhadores que eu contratei foi exatamente De essa lá. aldeia. Eu Pronto, pensei, eram espera locais, aí, sim. eu vou contratar aqui os trabalhadores Boa, e depois disse-lhes, boa. Eles meus não vão amigos, andar a apedrejar como é os óbvio, pais e os tios. as crianças não vão estar a tirar Claro. pedrinhas, são vocês ao fim do mês não recebem. E também... portanto, boa. todos perceberam, não é? E coisa- Protegiam-nos imenso, as crianças apareciam, brincavam, adoravam-nos, correu tudo Tudo bem. lindamente. E também teve que durante contratar 10 anos. guardas, um para a noite e um para o Sim, dia, completamente. porque assim que vira as costas, saqueadores continuam a haver. Completamente. Como dizia um dos nossos guardas, que era maravilhoso, nós chegávamos no final de uma temporada, chegámos na temporada Porque houve seguinte. 5 temporadas, não foi? Sim. Sim, e dizíamos: então, mas houve aqui sondagens clandestinas, e ele respondia com um ar seríssimo. Ai, deve ter sido quando eu estava de costas. E eu, perante isto, não há, Sim, não há argumento. qualquer argumento, não é? De certeza foi quando o senhor estava de costas. Quem o conhece diz também que a Helena é uma mulher sem medo e que diz tudo o que tem a dizer e o que pensa em voz alta. Às vezes esta frontalidade, às vezes sai-lhe cara, ou não? Sai, mas acho que faz parte e não me arrependo. É o preço a pagar. É o preço, não me arrependo de nada. Aliás, lembro-me uma vez o professor Matoso me dizer que quem passa pela vida sem fazer grandes inimigos é porque não fez nada de muito importante. Dizem-me convidados meus também por causa das redes sociais. Se eu não Sim. tenho mail de ódio é porque não estou a fazer bem o meu trabalho. Exatamente. Eu percebo isso. Estamos a falar desta sua carreira, destas pessoas, que já fizemos a homenagem a algumas pessoas que passaram pela sua carreira e que foram muito importantes. É muito engraçado porque uma das cadeiras que dá é este egípcio hieroglífico, não é? Sim. Que eu lembro sempre, claro, obviamente, esta campanha de Napoleão no Egito, no final do século XVIII, e claro, da famosa Pedra da Roseta, com este trilingue, este grego demótico egípcio, e então, que o Jean-François Champollion, em 1822, acabou por decifrar estes hieroglifos, mas de certo modo dizem que já desde a Idade Média havia estudiosos árabes que sabiam mais ou menos ler aquilo, quer dizer, ele não foi a primeira pessoa a ler... Não conseguiam ler tudo, não conseguiam. E a grande dificuldade foi porque esses estudiosos, desde a Idade Média, depois na Renascença também, partiam do pressuposto errado. Pensavam que a escrita hieroglífica era uma escrita sobretudo ideográfica e a escrita hieroglífica é uma escrita sobretudo fonética. Então, mas, por exemplo, o sol é o círculo, a água são ondinhas, as pirâmides são triângulos. Mas é um som também. Também, ok. A questão é essa, é que tem também uma misto. dimensão ideográfica, mas a escrita hieroglífica é 99% fonética. Depois tem uma dimensão ideográfica, porque determinados símbolos, como esses que referiu, por exemplo, o sol, é um determinativo que se coloca no fim da palavra que se escreve sol. Okay. E então coloca-se aquele determina... Exatamente. Coloca-se aquele símbolo para identificar, é um determinativo só para identificar, mas a escrita é essencialmente fonética. Ora, esta gente toda, até Champollion, estava a olhar para a escrita hieroglífica achando que ela era ideográfica e portanto não chegava lá. Que é o que apetece, não é? Tem cobras, tem coisas. Pois, tem exatamente. Os pássaros, uma vez disse que os pássaros são os anjos mais complicados, são os pássaros, são dezenas deles. Mesmo assim o mandarim é mais é pior. E também fala e escreve árabe, o elementar, o Sabah al-Khair, essas coisas. Não, elementar. Só falo, atenção, não escrevo, não consigo nem ler sequer. Não, e só o elementar, porque a certa altura no Egito senti essa necessidade por uma questão
quase afetiva e de respeito para com os trabalhadores, porque eu estava todos os dias com eles no campo e, quer dizer, falava com o inspetor, por exemplo, em inglês, porque eles estão habituados a falar em inglês com as equipas, mas depois com os árabes, eles falam só em árabe, não é? E eu aquilo gostava muito, porque gostava de ter essa mais proximidade, é muito uma outra proximidade, e portanto comecei a aprender simpatia, empatia. Coisas, claro, rudimentar. O meu árabe foi sempre rudimentar, como eu dizia sempre, shwaya, mas ia tentando, ia falando e sobretudo ia criando esse laço e mostrando. Mas estes laços dos hieroglifos consegue ler, diz que é muito trabalhoso porque a estrutura é muito diferente. Claro, completamente. Não é? Completamente. Mas é uma coisa que se aprende como tudo na vida, quer dizer, não há nada que... No seu Império Novo havia mais de 1000 caracteres diferentes. Claro, mais de 1000. Um alfabeto gigantesco. Claro. Impressionante. Escavar no Egito foi, de facto, foi diretor do primeiro projeto arqueológico português no Egito, este Palácio da Apriés, então, que iniciou em 2000. O complicado foi juntar estes patrocínios, não foi, Helena? E houve coisas que teve que pedir, antes que lhe faltava o dinheiro, e teve que pedir empréstimos. Sim. Porque não havia FCT e esse género de Gulbenkian e coisas. Não, quer dizer, no princípio houve, e enquanto foi vivo Mariano Gago, claro que Mariano Gago era um homem com uma visão, com um espírito, enquanto o Dr. Falta homens de visão ou falta dinheiro? Percebe o que eu quero dizer? Eu também, se calhar, tinha muito dinheiro para bolsas. Eu não quero acusar ninguém de coisa nenhuma, até porque depois a FCT voltou a apoiar-me e a Gulbenkian. Digamos que eu tive sempre dois grandes apoios, que foi a Fundação Carlos de Gulbenkian, com o Dr. Rui Vilar na altura. Tem uma belíssima coleção de Egito também. Exatamente. E a Fundação, a FCT. Claro que houve ali uma fase intermédia que eu percebo que foi a seguir à morte do professor Mariano Gago, que houve ali uma falha e eu não podia falhar no Egito. E, portanto, o que é que eu pensei? Vou pedir um empréstimo ao banco. Não fazia sentido intervalar um ano ou dois? Não, que ser. Quer dizer, ou então era o projeto complicado. Para o Egito, um ano não era complicado, mas, por exemplo, 2 era complicado. Sim. E, portanto, eu pensei, não, vou fazer um empréstimo. Claro que a família achou toda, tu és maluca, lá estás tu a misturar as coisas, o dinheiro, a tua trabalho vida e a vida pessoal, exatamente. Eu disse, tem que ser, pronto. E pediu empréstimo. Mas do seu bolso saiu tudo, o dinheiro para os guardas, o dinheiro para as escavações, as deslocações da equipa, tudo. Tudo, paguei tudo, portanto, e acabei de pagar isso em 2018. Com o empréstimo que fez em Meu Deus. Então, mas pronto, mas não estou nada arrependida, porque é assim que se fazem as coisas. Está bem, mas o Estado hoje em dia não lhe devia dizer, Helena, vamos ressarci-la de... pelo amor de Deus, o Estado tem tanta coisa a fazer. Quer dizer, é assim, João Paulo, é assim. Doutoramento, as pesquisas e os... É assim, quando eu vejo pessoas que estão a morrer à fome ao meu lado, eu prefiro então que deem dinheiro a essas pessoas que estão a morrer à fome, percebe? Eu já paguei o empréstimo, consegui pagar o empréstimo, sobrevivi e, portanto, há sempre situações... É uma mulher realizada e tem coisas tão boas na sua vida que eu acho que sim. E só estamos um bocadinho a testemunhar isso. A emoção da primeira descoberta verdadeiramente importante que fez. Helena, enquanto estava nesta campanha lá em Mênfis, há umas coisas que lembro que uma coisa que disse foi: gostava muito de provar que este palácio foi construído sobre as fundações de outro palácio ainda muito mais antigo, do Templo do Império Novo, porque é uma coisa que se falava e tal. E chegou a conseguir provar isso ou não? Sim, consegui provar. Então, isso era uma coisa que queria, era um objetivo que tinha. Sim, era um objetivo que tinha, porque havia essa hipótese lançada por um grande arqueólogo que infelizmente morreu o ano passado, um grande arqueólogo escocês, que fez umas sondagens no Palácio esteve lá durante 3 dias, na década de 70, E, portanto, durante a escavação, aliás, as duas, 3 primeiras temporadas, nós tivemos trabalhos nas fundações do Palácio exatamente para podermos comprovar isso. E comprovámos não só através das sondagens, mas sobretudo ao material recolhido. E conseguimos verificar que tínhamos material muito antigo. Muito antigo. Então do Império Novo, então. Mais antigo ainda. Mais antigo até. Portanto, mas isso era de facto um
costume na civilização egípcia era construir por cima de Aproveitavam, ruínas. sim, ainda se faz isso. Faz sentido, até para criar estabilidade, não é? Claro. E, portanto, mas de qualquer modo o comprovar isso foi importante. Foi revolucionário na altura também, porque eu lembro que era uma coisa que para mim era muito importante, conseguiu. Tudo o que é lá descoberto fica lá, claro. Sim, mas eles podem emprestar para fazer exposições cá, no país do Emprestam, portanto, se a qualquer momento o nosso material está todo guardado no Museu de Mênfis, catalogado, classificado, marcado, se em qualquer momento eu quiser fazer uma exposição, claro. Por ter sido a diretora, por ter sido o projeto que o escavou. Exatamente. Eu posso trazer, claro que paga-se uns seguros terríveis, não é? Portanto, astronómicos, por isso é que também ainda não se Imagina a sua família livre-se. Mas eu ainda tenho esperança de fazer. E pronto, e portanto pode-se fazer uma exposição com esse vale a pena, material. era uma coisa fantástica se viesse. Talvez no novo Museu de Arqueologia, quando ficar por pronto. Exemplo, por exemplo, era capaz de ser interessante, por exemplo, para jovens estudantes e tudo isso, verem. Olha, cá está material que foi trabalhado por portugueses no Egito. Claro. Olha, nós se calhar daqui a uns anos podíamos ser nós a fazer isso. Podia ser um bom... Podia ser uma motivação, não é? Para atraí-los, claro. Uma forma de atrair. Muitas viagens, dezenas, acho que já perdeu a conta de vezes que foi ao Egito. Já não sei. Mas com o seu marido, não. O seu marido quer é água e verde completamente, não tem nada a ver. Foi uma vez e disse, está visto, gostei imenso dos monumentos, mas isto é muita areia, para mim, muita areia, que ele disse mais, e muita areia e muito sujo. Portanto, o Francisco gosta mais da Europa, Suíça. Eu percebo. Verde e água. Verde, água, exatamente. A primeira vez que foi lá foi já há 41 anos, meu Deus, devia ter 4, porque a Helena é muito nova. E foi excessivamente emotivo, costuma dizer. Estava a ver tudo o que tinha estudado e fez tudo. Abu Simbel, Tcheu, Luxor, Karnak, tudo. Não, foi tudo. Queria ver as pirâmides, tudo. Entrou pelas pirâmides. Sim, queria ver tudo, porque era a primeira vez e, portanto, eu tinha estudado aquela civilização. Sim, deve ser tinha começado a dar aulas, já estava na faculdade de dar, porque eu acabei o curso em 80, 81 e em 81 comecei logo a dar aulas. Monitora. E tinha sido monitora já em letras, mas comecei logo a dar aulas como assistente. Na Nova. 83 logo, portanto, um ano e tal depois, foi então a sua primeira vez? Não, acabei o curso e no ano seguinte comecei. Fui a única do meu curso. Portanto, fui a única do meu curso que comecei logo no ano seguinte a dar aulas. Também fui a melhor aluna do meu curso, portanto então era merecido. Era merecido. É a madrinha honoris causa de um dos mais famosos egiptólogos, Zawi Hawass, é verdade. Suíço, egípcio, aliás. Porquê? Como é que isso aconteceu? Olha, porque a certa altura ele era o diretor-geral de Antiguidades, portanto, durante o meu projeto no Egito, primeiro, quando eu comecei era o professor Gabala Ali Gabala, um académico, e depois, a certa altura, entrou o Dr. Zawi Hawass. E, portanto, eu tinha reuniões com ele constantemente e uma boa relação e dávamos bem. Aliás, é fácil as pessoas darem-se bem com ele, menos quando ele se zanga muito e tem uns ataques de fúria, aí saiam da frente. E até nisso nós somos um bocado parecidos. E, portanto, tínhamos ali uma boa relação. E a certa altura, estando cá, e, portanto, o projeto, sendo um projeto reconhecido, eu lembrei-me, fazia todo o sentido trazer o Zawi Hawass a Portugal, dar-lhe um doutoramento honoris causa pela nossa faculdade. Lancei essa ideia, na altura o diretor da faculdade, que é atualmente o reitor da universidade, achou interessante e disse, sim senhor, acho uma excelente ideia. Vamos fazer isso. Eu comuniquei-lhe, ele ficou contentíssimo, disse, claro que sim, claro, não conheço Portugal, irei a Portugal. Veio e, portanto, foi uma cerimónia incrível, porque o auditório grande da reitoria, que nunca enche para coisa nenhuma, o Cristiano Ronaldo nunca lá foi, portanto, ele nunca enche, e encheu para o Zawi Hawass. Encheu, que estava que comoveu-a também, comoveu isso, quando viu aquele auditório cheio. Não, porque eu temi um pouco, porque ele a nível de público, pronto, está bem. Ele está habituado, por exemplo, a ir aos Estados Unidos e a falar para estádios.
estádios. Um bocadinho impressionante. E eu pensei, ai meu Deus, se ele chega aqui depois isto não enche, é uma vergonha para mim. E de repente, quando eu faltavam para aí, sei lá, um quarto de hora, e aquilo já estava cheio, e gente à porta, eu pensei, ok, mais uma Foi vez outra eu coisa consegui. revolucionária, exatamente. Mais uma vez Isso há outro professor também, quando estudou em Paris, nesse seu curso de doutoramento, digamos assim, com Jean Yoyote, é este? O professor Yoyote. O professor Yoyote, que é um famosíssimo egiptólogo francês, que era, de facto, tinha uma qualidade científica, como a Helena diz, superior. Era uma pessoa que estava sempre a fumar, era outra característica dele, e que era muito reservado, nada dado ao social. Mas houve uma empatia consigo, gostou completamente. Muito. Que ninguém Aliás, ninguém percebia. O meu orientador tinha sido aluno dele e era um grande amigo dele, o Pascal Vernius, que é o outro homem absolutamente, uma figura extraordinária. É um dos que acha melhores, como o Fischer, o Henry Fischer. Exatamente. É dos grandes egiptólogos hoje em dia. Sim. E no dia em que eu cheguei a Paris, o professor Pascal Vernius apresentou-me o professor Yoyote. O senhor cumprimentou-me com aquele ar dele sempre simpático, mas distante, portanto não abria um sorriso. Grande confiança. Nada, absolutamente. E o professor Pascal Vernius disse-me, o professor Yoyote é alguém que, se precisares de alguma coisa, estará disponível para ajudar, mas atenção, é uma pessoa diferente de mim, portanto, porque o Pascal é um falador, é uma pessoa que mais expansiva, exatamente. O outro é mais reservado, o Yoyote é reservado. E, portanto, não esperes grandes sorrisos, grandes empatias com ele, mas é a maneira de ser dele, não tem problema nenhum. Ok. Eu acho que a empatia se criou logo no primeiro dia, porque no primeiro dia, não, no segundo dia, porque no primeiro dia eu fui a última a sair da biblioteca, já toda a gente tinha saído e eu estava, e portanto, e o professor Yoyote só saía depois de toda a gente sair, e ele ficou à espera que eu saísse. Segundo dia, repete-se a história, e ele achou aquilo estranhíssimo, porque ninguém ficava até a última todos os dias, não é? Portanto, segundo dia, outra vez, e ele perguntou-me, veio ter comigo, quando eu viu que eu estava a arrumar as coisas. Bonjour, madame. E disse-me, mas porquê que fica até o fim? É a primeira... porque eu era a primeira também a chegar. Como é a primeira a chegar e a última a sair. E a última a sair. Mas porquê que é a primeira a chegar e a última a sair? Isso tem alguma coisa a ver com ser português? É um espírito... E eu disse, não, por acaso não tem a ver com ser português, tem a ver com o facto de eu vir num país onde não há egiptologia, onde não há bibliotecas, onde não há livros. Eu estou cá para aprender e, portanto, tenho que aproveitar todos os minutos, todos os dias, todos. Ele ficou a olhar para mim com um ar como se eu lhe tivesse dito assim uma coisa do outro uma revelação, mundo e virou-se para mim e disse, mas quer vir também aos sábados? Eu disse, não posso, professor, porque aos sábados está fechado. Não, eu venho abrir a porta de manhã, tenho que ficar cá fechada e depois venho ao fim do dia para sair. E eu disse, professor, isso é fantástico. Ouro sobre azul. E, a partir daí, eu também era fumadora, de vez em quando vinha cá fora fumar um cigarro, ele percebia quando eu vinha fumar um cigarro e vinha fumar fazer um cigarro companhia comigo. Também. Claro, e começámos a falar. E de repente as pessoas começaram a ver o professor Yoyote a falar como uma portuguesa, a rir-se. Exato, depois coisa rara. a falar, gostávamos de música, ambos, de música muito variada. Eu conhecia os clássicos franceses, ele ficou como é que os seus gostos também são assim, desde o Freddie Mercury ao Mozart, não é? Exatamente, e depois ele também gostava muito de música clássica, eu também, portanto tínhamos ali imensos pontos comuns para falar, e as pessoas começaram, tanto que o meu professor, o Pascal, disse, mas o que é que tu fizeste ao Yoyote? Enfeitiçaste? E eu disse, nada, expliquei-lhe a conversa e pronto, e era um homem extraordinário. Um português que contaria uma nota ao contrário, dizer que um português seria o último a chegar e o primeiro a ir embora. Exatamente. No caso da Helena era ao contrário. Era ao contrário. Por isso é que estava nas vistas. Estou aqui a pensar também nas suas viagens bonitas que fez com os seus filhos, os castelos do Loire, claro, lindíssimo sempre, e por Itália. Aliás, em breve vai acontecer mais uma da Pinto Lopes. O Lopes não é nada, eu já cá esteve também aqui sentado a falar das suas viagens, não é nada da sua família, mas eles de facto fazem estas viagens com autores e já em novembro, a 20 e tal de novembro, vai ser mais uma das suas viagens com o Pinto Lopes, a Roma, que aliás é o nome, aliás, de uma biografia que escreveu sobre a cidade, não é? Roma. Não fui só eu, fui eu e o Ruben de Castro, um antigo aluno meu. Portanto, é uma obra escrita a 4 mãos. Que foi uma experiência também maravilhosa.
porque o Ruben é que é o grande especialista de Roma. Eu Ok. fiz, digamos, ele fornecia-me a informação sobre Roma e eu construí a narrativa e a história, a ficção, para Pois, dar porque corpo ao É projeto. giro porque este Roma, que são 4 personagens, há um professor, Sim, sim. o Alessandro Fontana, e depois há a sua Exatamente. neta, Francesca. Há um Exatamente. artista e há a mãe dele, e então, pronto, então vão pela rua e cruzam-se com Júlio César, com Augusto, Exatamente, passam tal e no qual. Coliseu, no Vaticano, Tal e qual. no meu monumento preferido, que é o Panteão, claro, tem Sim. que lá passar, e começa no Maxi, no tal museu famosíssimo Eu e adoro. lindíssimo, arquitetonicamente, Sim, aquela Museu de mulher Arte é do século XXI. extraordinária, aquela arquiteta extraordinária. É, Zaha Hadid, extraordinária. Líder de viagens, portanto, em Roma, vai acontecer então já agora, ficam as pessoas a Em saber, novembro. de 10 a 15 de novembro de Vai 2024. valer a pena. Vai valer E a consigo pena. deve ser fascinante, de facto. Comigo e com o Ruben, porque E com o o Ruben. Ruben Vão os também dois. vai. Vamos... Que giro, ok. Sim, eu não faria isso sem o Ruben, porque o Ruben é o grande conhecedor dos imperadores. Que sim. Então deve ser fascinante ouvir falar também dessa vivência toda, não é? Deve ser Sim. muito giro. E escreveu estes romances históricos, que é muito engraçado. A Helena defende um bocadinho isto, e o conhecimento não é para ficar guardado na academia, é para ser divulgado a toda a gente. E eu acho Sim. que os romances históricos têm de facto esse papel. Exatamente. A mulher que amou o ajudam faraó. nessa. Claro que sim. Permitem que qualquer pessoa que não vai agora fazer um curso só porque quer saber Exatamente. mais sobre o Egito, mas Saber pode ler um livro, um bom romance histórico e, portanto, ficar a conhecer melhor aquela civilização. Temos A Mulher que Amou o Faraó, que Sim. já em 2011. Temos depois o O Ramsés Ramsés II. II. Também este livro, O Deus Vivo, Conquistador das Sim. Terras e dos Corações, também uma edição de Sim. verso de capa, o mais emblemático de todos os reis egípcios, o tal que viveu 92 anos Sim. e teve mais de 100 filhos, É verdade, extraordinário. é verdade. Este da rainha que eu vi também no seu site, da rainha Hatshepsut. Hatshepsut, aquela mulher faraó, Sim. também é um Esse- livro que saiu, é uma edição sua? É uma edição minha que saiu na Amazon. Portanto, aquelas Ok. edições que E a também gente em- faz na Amazon. Em Kindle também, não sei o quê. Exatamente. Mas Depois também é um romance histórico. este Mênfis, o rosto de Apriés, da tinta da China, que saiu em 2010, é com as incríveis descobertas que fez durante a campanha. Esse é as campanhas. científico. Portanto, esse é uma obra científica. No fundo, relata até, digamos, essa altura, tudo o que tínhamos produzido, digamos. Muito bem. Deve ser Giza ou Gizé? Pirâmides de quê? Como é que diz? Eu digo Gizé. Outros dizem Gizé. Quando assim, se está lá, como é que eles dizem? Também depende. Ok. Pois também depende. Não é porque unânime. o Giz é mais aproximado ao som do árabe atual. Isso. Por exemplo, se falar com qualquer egiptólogo francês, inglês, alemão, diz Gizé. Ok. Os franceses dizem E todos pirâmides Gizé. dizem. O Belzoni diria Gizé. Exatamente, os franceses dizem todos. Vem o GEM, o grande museu egípcio, o novo museu do Cairo, já verdade. era para ter aberto há 2 anos, ainda não abriu, verdade. mas está prestes. Vai ser uma coisa está gigante, mesmo, não é? vai abrir brevemente e tenho também com a Pinto Lopes programada uma uma visita. viagem Deve ser fantástico. ao Egito para vermos já o novo Devia ter museu. aberto já em 2022, tem há 2 km as pirâmides, meio milhão de metros quadrados, mais de 100 mil antiguidades. Vai Tem o ser uma espólio coisa do incrível. túmulo do Tutankhamon, já Sim, sabe aquele do Museu sim, do Cairo sim. típico. Eu lembro de ter falado aqui do teatro, que foi uma das suas paixões. Os egípcios tinham teatro? Os egípcios tinham teatro no Império Antigo? Tinham. Não temos Antigo Egito. muito conhecimento sobre o teatro egípcio. Por exemplo, sobre a Grécia nós temos tanto conhecimento, não é? Sobre o teatro egípcio há uma pequena obra de um egiptólogo, eu ia dizer do meu tempo, do tempo em que eu estudei, Do Império Novo. do O Império tempo em Novíssimo. que eu estudei, Sim. que portanto o senhor já morreu já escreveu. no princípio, meados do século XX, o Etienne de Riouton, francês, que tem uma pequena obra sobre o teatro egípcio. Mas, portanto, a nossa informação até ao momento, como eu gosto sempre de dizer, porque as escavações estão em permanência, a qualquer momento pode surgir-nos um papiro que nos vem trazer informação incrível sobre o teatro egípcio. Mas até ao momento a nossa informação sobre o teatro egípcio é muito reduzida, infelizmente. Estas suas outras qualidades que a Helena tem, já não vamos ter tempo para... Também tenho não vamos ter defeitos, tempo. atenção. Eu sei, muitos. claro que sim, eu sei. E até quem conhece muitos tem mau feitio. Muito mas que faz... mau feitio. Mas também tenho muito bom feitio. Eu odeio traições, odeio mentiras, mas também sou a maior amiga dos amigos. Exatamente. E quando faço eu inimigos, sou faço lá extraordinariamente generosa, acho que é a minha maior qualidade, digo eu e as pessoas também costumam Concordam? dizer, mas Ai, de tenho quem mau disser que não. feitio. Mas tenho mau feitio. Não, mas de facto tem outras qualidades, como o ser tão verde como eu e gostar tanto do Cristiano Ronaldo também, é verdade.
verdade. Ai, sim, Já é o meu agora herói. veio de Troia, quero agradecer muito ter vindo de Troia, exatamente, onde já agora ficou a saber que este sábado vai haver este show cooking romano, com esta chefe e historiadora da alimentação, esta Sally Geringer, vai fazer saladas e molhos com o garum romano, que é tão famosa na terra Sim. para onde vai. Tudo até o seu nome está ligado à arqueologia, que é muito engraçado. Helena Trindade Lopes, quero agradecer muito a sua disponibilidade em ter vindo finalmente esta conversa que eu queria tanto fazer e que acho que suscita novos investigadores e pessoas que queiram estudar, porque de facto é um mundo fascinante o Antigo Egito e temos muito a aprender com eles, eu acho, e para ensinar, Muito, não é? Há muito, muita coisa muito, muito interessante muito. que se pode com este estudo e ficamos atentos também aos seus romances, porque é uma maneira muito curiosa e boa de aprender com a Antiguidade. Bem-aja e obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Muito obrigado.